Prezado amigo e irmão telespectador, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia pela Rede Mundo Maior de TV. Agradecendo a Deus, a você e solicitando mais uma vez que vamos estudar juntos. Envie os seus e-mails para a Rede Mundo Maior, que as nossas telefonistas e os nossos irmãos enviarão para mim e eu terei imenso prazer de responder os seus questionamentos. Estamos trabalhando ainda no programa Apocalipse, essa revelação maravilhosa dessa mensagem de conforto e de consolo que Jesus trouxe para as comunidades e não igrejas cristãs da Ásia Menor, que eram dirigidas, assistidas e orientadas por João, o evangelista, o discípulo bem amado. Vimos a história de João, de Maria, mas de uma forma resumida, lá em Éfeso, nas margens do mar Egeu, aonde João e Maria estiveram até o final de suas vidas. Lógico que Maria foi mais cedo, por volta do ano 67, 65 mais ou menos. E João já foi bem mais no começo do século II da nossa era. E a mensagem que João recebe, que está lá no Apocalipse, é: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ora, a solicitação de Jesus é que eles se reformulassem. Por quê? Porque quando João está preso, as comunidades começaram a fracassar, achando que, sem o líder, sem uma pessoa que os orientasse, eles poderiam agora praticar o que quisessem, porque Roma, com seu poder, era um exercício constante, era um convite constante a esquecer o espiritual e cuidar do material, porque Éfeso era uma cidade muito evoluída, com muitos habitantes, e ali eles se misturavam na comunidade e poderiam praticar o que quisessem. Mas Jesus solicita deles não arrependimento, que na verdade aqui é no sentido de reflexão interior. Voltai-vos para dentro de vós mesmos, como diz João o Batista no início da sua pregação. Tarrazu bateshivá, voltai-vos para dentro de vós mesmos. E pratica as primeiras obras. Então Jesus aqui já solicita a realização de obras na prática, como testemunho do seu conhecimento e do seu evangelho. Se não, venho a ti e te removerei do teu lugar. O teu candelabro será retirado. Candelabro aqui, veja como luz, veja como é energia, porque quando João vê, nós já vimos no programa anterior, a primeira visão que ele tem de Jesus é como um sumo sacerdote trazendo entre os 7 candelabros 7 luzes nas suas mãos, representando os espíritos, os seres espirituais que orientavam, que assistia cada uma daquelas comunidades. E aqui ele quer dizer que se eles não fosse compatível com a mudança, com a reforma e com a prática das obras, o seu guia espiritual seria retirado, ou seja, eles não teriam mais a assistência espiritual que estava havendo. Então era preciso que Jesus viesse para eles trazer esse chamamento tão importante e tão necessário naquele momento de testemunho da perseguição romana, da tristeza pela ausência do seu líder, que era João, e eles estavam realmente sem muito conforto, sem muito suporte, sem muita esperança no futuro. A segunda comunidade citada é Esmirna, que hoje ainda é uma cidade belíssima, fica ao lado do mar Egeu, um pouco mais acima da cidade de Éfeso, e ali Jesus traz a sua mensagem também para essa comunidade que se encontrava mais ou menos perdida na ausência do seu líder. Era uma constante para todos que formavam aquela comunidade. E a mensagem está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Veja bem, as coisas que viriam, Jesus já sabia que eles iam sofrer, mas ele traz para eles uma solicitação de que eles fossem fiéis até a morte, como tinha sido todos aqueles que antecederam.
Porque com a morte de Paulo, a crucificação de Pedro, a igreja ficou. Olha o vício, a igreja não, as comunidades ficaram acéfalas. E aí Jesus vem para trazer esse conforto para eles. E depois que Paulo é decapitado no ano 67, permaneceu apenas como último representante João. E aí que entra a terceira comunidade seguidora de Jesus, dirigida por João. A essa altura não tinha mais a primeira, porque no ano 70, João já foi, Tiago, irmão de Jesus, em 62 é morto, em 70 Jerusalém é destruída. Então, a comunidade de Jerusalém já estava esfacelada. A de Paulo também, porque ele havia sido morto, embora ele tivesse deixado a sua herança nas suas cartas, famosas cartas aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos, Gálatas e etc. E João também trouxe, agora como último representante das comunidades remanescentes, também trouxe 7 cartas. E a segunda foi essa comunidade de Esmirna, que ele diz: não temas as coisas que estáis para sofrer. Sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida, a imortalidade da alma, a vida eterna, como princípio máximo, como princípio importante para todo aquele que sonha com o continuar da vida depois dessa. Então, é uma mensagem esclarecedora, confortadora, e eu estive ainda em Esmirna recentemente. Ainda hoje é uma cidade muito bonita, muito tranquila e muito organizada, porque a Turquia deve ser, o Brasil deveria, nesse ponto, imitar. Saúde, segurança e educação são 3 coisas que funcionam lá, e o país é belíssimo, limpo, organizado e bom de se viver. Bem, nós não temos mais tempo nesse bloco, mas não saia daí, porque por mais 1 minuto eu estarei de volta para continuarmos falando das comunidades fundadas por João. Já falamos de Éfeso, de Esmirna, e na próxima nós vamos falar de Pérgamo. Não saia daí, 1 minuto só, nós já estaremos de volta. Até já.